Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas e a nossa aula de Sociologia. Eu sou o professor Josino Malagueta, vou ficar com vocês então nessa aula. Vamos então para a nossa aula de número 5, que é a aula de revisão e avaliação. Vamos então para a nossa aula. Vamos falar, então, de natureza e cultura. E aí a gente vai trazer uma definição dos dois termos, o que é cultura e o que é natureza. Vamos lá, começando com natureza. Natureza é todo espaço natural, isto é, o conjunto de fenômenos do mundo físico que não depende da intervenção humana para nascer ou se desenvolver. Então, nós chamamos isso de natureza, não é isso? E a cultura? O que é a cultura? Cultura entendemos por cultura os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, música local, artes, vestimenta, entre inúmeros outros aspectos que compõem a vida humana, certo? Então, nós chamamos isso de cultura. Falando ainda de cultura, cultura é, então, uma rede, né, de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade. Então, ficou claro aqui o que é natureza e o que é cultura, certo? E aí, nós vamos perguntar, natureza e seres humanos, uma coisa só, né? Nem é perguntando, é afirmando, né? Natureza e seres humanos, uma coisa só, certo? Muito bem. Vejam lá. O espaço natural, ele é formado pelas menores partículas, né, subatômicas até as galáxias do universo. Então, tudo aquilo que compõe aí a natureza, né, a gente vai falar que o homem também está aí dentro desse espaço, né? Então, são partes da natureza os recursos minerais, as montanhas, os rios, os mares, as pedras, os seres vivos, como as plantas, animais, né, e os seres humanos, entre outros, né, estão aí compondo o que nós chamamos de natureza. Então, o homem não está fora da natureza. Todos os elementos naturais, né, eles interagem e dependem uns dos outros. E é essa conexão, né, que mantém o equilíbrio ecológico e a existência das espécies. Então, é muito importante que aconteça essa conexão, essa inter-relação entre ser humano e natureza. Cultura e a transformação da natureza. Vamos lá, então? Vejam lá. O ser humano, né, dentro desse aspecto aí do espaço natural, ele foi, então, se distanciando. E esse distanciamento é no sentido da formação da cultura, né? Ele vai, então, criando uma maneira de viver diferentemente dos outros seres que compõem a natureza. Então, os seres humanos começaram a se organizar em grupos mais estruturados, que são as comunidades, com práticas sociais e rituais que promoviam a cooperação e a coesão. A transição para a cultura possibilitou a formação de assentamentos permanentes, que nós chamamos de sedentarismo, né, o momento que o homem se fixa no espaço, e o desenvolvimento de sociedades mais complexas. O surgimento de práticas religiosas e rituais, como sepultamento, refletiu a preocupação com questões espirituais e a organização social. A invenção da escrita, como em Mesopotâmia, possibilitou o registro de informações, a administração de sociedades complexas e a transmissão de cultura. Através da arte,
da arquitetura e das tradições orais, os seres humanos criaram uma rica tapeçaria cultural que refletia e moldava sua identidade e modo de vida, certo? Então nós vamos então ver como que o homem vai tendo uma nova maneira de ser, de se comportar dentro do espaço, né, do espaço humano. Muito bem. Vamos então continuar aí nessa nossa reflexão a respeito, né, do homem no espaço natural. A intervenção e os impactos da sociedade humana no meio ambiente. Entende-se por impacto ambiental qualquer modificação, seja positiva ou negativa, causada no meio ambiente pela ação humana. Então, quando o homem age na natureza, ele vai, então, causar impacto. Esse impacto pode ser positivo ou negativo. De acordo com a resolução 001 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas no meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam, primeiro, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Segundo, as atividades sociais e econômicas. Terceiro, a biota. E quarto, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E quinto, a qualidade dos recursos ambientais. Muito bem, então nós vamos falar de impactos, né? Impacto ambiental. São ações humanas que vão trazer, né, formas de modificar, né, esse meio ambiente. E essa modificação ela pode ser positiva ou negativa, como nós podemos ver. Então, assim, nós temos o meio ambiente, e esse meio ambiente, de acordo com a maneira que o homem foi se organizando, se estruturando culturalmente, ele foi, então, podemos dizer, dominando, né, a natureza, criando mecanismo para dominar essa natureza, e essa ação fez com que trouxesse, então, impacto para esse meio ambiente, certo? Muito bem. E aí nós perguntamos o seguinte, né? O que é preciso, o que é necessário, né, para que nós possamos diminuir, ou pelo menos reduzir, né, esses impactos que nós causamos ao meio ambiente. Como nós podemos diminuir esse impacto, não é isso? Ou como que a gente vai impactar, o que o homem faz que vai impactar esse meio ambiente, e o que nós podemos depois fazer para reduzir esse impacto. Vamos lá, então? Vejam lá, o tipo de impacto ambiental, né? A má gestão de resíduos sólidos. Se nós não tivermos uma maneira de gerenciar tudo aquilo que nós produzimos, né, e que nós colocamos como dejetos, né, que vão ficar no meio ambiente, é uma maneira de impactar esse ambiente. Então, é preciso a gente ter uma maneira de melhor gerenciar esse ambiente. Se a gente não gerencia bem, nós vamos impactar o meio ambiente. Segundo, poluição hídrica, isto é, poluição das águas, jogar, né, os esgotos aí dentro dos igarapés, dentro dos rios, dos corpos chamados corpos hídricos. Contaminação e degradação do solo, alagamentos e inundações em períodos de chuva, proliferação de endemias e impactos da mineração. Quando nós vamos, então, aí tirar da natureza os minerais, a gente vai impactar de forma efetiva, né, esse meio ambiente. Então, aí que nós perguntamos, o que fazer para diminuir, né, esses impactos ambientais, certo? O que nós precisamos fazer? Nós vimos como que impactamos, né, aquilo que a gente faz que vai impactar. E agora nós vamos ver como reduzir esses impactos. Então, é necessário que a gente tenha mecanismos que possam
levar a essa diminuição desse impacto. A água é um recurso essencial, mas finito, né? Nós temos aí a água, que ela pode ser... Ela é necessária, mas é um recurso que ele pode também acabar, né? A água é um recurso natural utilizado pelo ser humano para diversos fins: abastecimento doméstico, abastecimento industrial, produção de energia elétrica, irrigação, pecuária, pesca, culturas diversas, navegação, recreação e outras. A água é um recurso essencial para a manutenção da vida no planeta Terra. A água compõe 70% aproximadamente da superfície terrestre e ela é encontrada nos estados sólidos, nas geleiras, líquidos nos oceanos e rios e no estado gasoso, né, como vapor de água. Considerando a sua finitude e essencialidade, faz-se necessário a criação e implementação de políticas de gestão desse recurso, né? Então, a gente vai precisar trabalhar no sentido de minorar essas questões. E aí nós vamos ver sociedade, um conceito e definição, né, da sociedade. O que é sociedade? Vamos lá, então. No meio ambiente, onde fica o ser humano? Onde é que está o ser humano nesse meio ambiente? Está fora? Está intrinsecamente dentro dele? Como é que é? Ao tratarmos do meio ambiente, nos vem a ideia de natureza. Para o senso comum, natureza está associada, sobretudo, à vida humana e vegetal. No meio ambiente e natureza, nos leva a biomas como floresta amazônica, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, assim como os animais e a vegetação de cada ecossistema. Então, o homem, ele não se vê, né, dentro desse ambiente. Mas onde está o ser humano nessa concepção? O ser humano se vê como observador, alguém que vê de fora, como se a Terra fosse uma plataforma e ele está, então, aí observando. Porém, sociologicamente, não se concebe um meio ambiente sem a atuação efetiva do ser humano. O meio ambiente natural passa a ser compreendido como parte dos diferentes conflitos oriundos da construção das sociedades ao longo da história. Então, o meio ambiente é isso. O homem está intrínseco, né? Está dentro dele, ele não está fora, não está observando, ele não é observador, certo? Muito bem. Vamos, então, continuar aí a nossa reflexão. Então, nós vamos agora fazer uma linha do tempo, aí, uma linha evolutiva das políticas ambientais, das leis ambientais brasileiras, certo? Vamos lá, então. Começando aí com 1605, não é isso? 1605 surge a primeira lei de cunho ambiental no país, que é o Regimento do Pau-Brasil, né, que ela está voltada para a proteção das florestas. Em 1797, nós temos aí a Carta Régia, que afirma a necessidade de de proteção aos rios, nascentes e encostas, que passam a ser declarados propriedade da coroa. Em 1799, é criado o Regimento de Cortes de Madeiras, cujo teor estabelece rigorosas regras para a derrubada de árvores. Em 1850, é promulgada a Lei 601, de 1850, primeira lei de terras do Brasil. Ela disciplina a ocupação do solo e estabelece sanções para atividades predatórias. Em 1911, é expedido o decreto número 8.843, que cria a primeira reserva florestal do Brasil, no antigo território do Acre. Em 1934, são sancionados o Código Florestal, que impõe limites ao exercício do direito de propriedade, e o Código de Águas. Ele contém o embrião do que viria a constituir, décadas depois, a atual legislação ambiental brasileira. Em 1964, é promulgada a Lei 4.504, que trata do Estatuto da Terra. A lei surge como resposta a reivindicações de movimentos sociais que
exigiam mudanças estruturais na propriedade e no uso da terra no Brasil. Em 1965, passa a vigorar uma nova versão do Código Florestal, ampliando políticas de proteção e conservação da flora. Inovador, estabelece a proteção das áreas de preservação permanentes. Em 1967, são editados os Códigos de Caça e Pesca, de Mineração, bem como a Lei de Proteção à Fauna. Uma nova Constituição atribui à União competência para legislar sobre as jazidas, florestas, caça, pesca e água, cabendo aos estados tratar de matéria florestal. Em 1975, nós temos aí o controle da poluição provocada por atividades industriais por meio do Decreto-Lei 1413, e empresas poluidoras ficaram obrigadas a prevenir e corrigir os prejuízos da contaminação do meio ambiente. Em 1967, nós temos aí nova lei, a Lei 6.453, também que estabelece aí a questão da responsabilidade civil, né, no caso de danos ambientais, né, e nucleares também. Em 1981, é editada a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, né, a Lei 6.938, e que estabelece aí o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA. O sistema coordena e integra as atividades de proteção ambiental realizadas pelos diversos níveis de governo e pela sociedade civil. Em 1985, é editada a Lei 7.347, que disciplina a ação civil pública como instrumento processual específico para a defesa do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então, vejam lá, né, nós tivemos aí amplas leis que vão assegurar aí a proteção do meio ambiente. E aí nós temos a Constituição de 88, né, que ela traz também um capítulo específico, né, sobre a questão ambiental, que é o capítulo 6 da Constituição, que vai tratar do meio ambiente. Vejam lá. No capítulo 6, nós temos o artigo 225, que vai dizer que o Estado é o dever do Estado defender e preservar o meio ambiente, né, para gerações futuras, assim como a sociedade. A sociedade e o Estado são responsáveis para prevenir aí e preservar o meio ambiente, certo? Muito bem. E aí nós temos um novo Código Civil, né, um novo Código Florestal, né, que vai responder pela questão ambiental brasileira. O novo Código Florestal é um código que ele foi elaborado e foi trabalhado desde 1910, porém, 2010, esqueça aí, 2010. E ele foi promulgado em 2012, né, como lei chamada Lei 12.651, de 25 de maio, né, que vai, então, trazer todas as leis aí sobre a questão ambiental, como se cuidar do meio ambiente, não é isso? Esse código ele acendeu novas discussões, que para uns ele era muito adiantado e para outros ele era retrógrado, né? Ele não trazia as proteções que era necessário. Então trouxe aí polêmicas, né? Primeiro porque ele reduzia as áreas das APPs, que são as áreas de preservação permanente, e dava anistia para os crimes ambientais praticados pelos latifundiários, certo? Muito bem, vamos então ver aí a questão da cidadania e sustentabilidade, né, dentro desse processo de meio ambiente. Vamos lá, então, vejam lá, temos aí o fortalecimento de sentido de comunidade, né, o fortalecimento de que a comunidade tenha a responsabilidade com o meio ambiente, educação e conscientização, incentivo ao voluntariado e ao ativismo, promoção da transparência e responsabilidade e criação de oportunidade de desenvolvimento local e promoção de um futuro justo e equitativo. A cidadania, né, e sustentabilidade vai, então, fazer com que as pessoas possam ter maior responsabilidade com o meio ambiente e se sintam parte, né, desse ambiente.
Como nós vimos, nós temos bastante leis de preservação ambiental, falta que nós efetivemos essas leis para que realmente a gente possa ter um ambiente realmente sustentável e que ele esteja aí protegido para nós hoje e para as gerações que ainda virão, certo? Então, nós temos leis suficientes para manter um ambiente preservado, não é isso? Basta só que a gente efetive essas leis. Muito bem, a gente fica por aqui. Esperamos ter contribuído com a reflexão de todos aí sobre a questão ambiental e etc.